Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar o Podvico, um podcast que vai tratar sobre saúde, sobre farmácia, no âmbito do empreendedorismo e no âmbito também da saúde do dia a dia. Hoje, para comemorar o Dia do Farmacêutico, no episódio especial, nós temos aqui dois farmacêuticos incríveis que participam aqui do Grupo Vico. Seja muito bem-vinda, Nirvana, seja muito bem-vindo, Luan. Em comemoração ao Dia do Farmacêutico, nós vamos estar falando aqui sobre como eles descobriram a vocação, né, de farmacêutico, por que escolheram a área de manipulação e quais são as expectativas para o futuro dessa profissão tão essencial para a nossa sociedade. Quer começar? Fica à vontade. Tudo bem, Erickson? Tudo bem, Luan? Bom dia, né? Primeiramente. Eu comecei a me interessar por essa área de farmácia. Eu acho que a maioria, né, dos farmacêuticos começa lá na base, no ensino médio, quando a gente começa a se identificar mais com algumas disciplinas como química, biologia. Então, assim, na minha pesquisa ali no ensino médio, em qual profissão eu queria quando eu crescesse, né? Qual a minha profissão quando eu crescer? É que se encaixasse nessas duas disciplinas, né? Tanto biologia quanto a parte química. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, né, de mercado, de pesquisa de profissões, aí eu comecei a focar nessa profissão. Então, foi aí que, a partir do Enem, eu consegui ingressar nessa área e foi amor a primeira aula. Eu sempre digo isso. Na minha primeira aula, eu disse, não, é isso que eu quero fazer a partir de hoje. Bom dia, Erickson, bom dia, Bom Luan. dia. Bom dia. Então, pegando o gancho de Luan, eu acho que eu me descobri farmacêutica talvez ainda muito pequena. Nas brincadeiras de criança que a gente quer cuidar das bonecas, eu sempre queria saber qual era a medicação que ela iria estar tomando, se era cápsula, se era pó, se era líquido. Então, eu sempre fazia uma variaçãozinha, como se fosse uma farmácia ao lado das minhas bonecas e ficava brincando nisso. E acho que concretizou nessas ações que o pessoal faz muito no ensino médio também, que a gente começa a descobrir as áreas, né? Eu sabia que eu queria área de saúde, eu sabia que minha missão era cuidar das pessoas, mas o curso, né, a farmácia em si, eu acho que foi numa dessas ações que a gente descobre o universo gigantesco que tem por trás, porque muitas vezes as visões são muito limitadas do âmbito farmacêutico. E aí, quando eu também cheguei na faculdade, me interessou muito tudo que era voltado a desenvolvimento de fórmulas, a estudar ativos, a mecanismo de ação das substâncias. E talvez por isso cheguei até o universo, né, da farmácia de manipulação. Talvez eu me complete nisso, cuidando das pessoas através de desenvolver, através de estudar os ativos, de estudar as variações de fórmula para estar entregando o melhor do bem-estar e saúde a cada paciente que a gente atende. É interessante vocês falarem isso, porque normalmente no senso comum a gente tem muito o farmacêutico como o atendente de farmácia, né? O farmacêutico que fica atrás do balcão. E hoje em dia a profissão do farmacêutico ela vem se desenvolvendo muito, né? Ou seja, vocês têm uma área muito ampla que vocês podem atuar não só na manipulação, não só no atendimento de farmácia, mas também tem a consulta farmacêutica que a Vicoflora tem, que Nirvana faz muito bem. E tantas outras áreas que o pessoal ainda não conhece, que às vezes quando você chega dentro da faculdade você acaba conhecendo, mas às vezes existem áreas que ainda não são tão conhecidas pelo público em geral, né? Então é muito interessante vocês estarem trazendo essa visão aqui do farmacêutico, de uma área que o público em geral, o público leigo, digamos assim, do âmbito da farmácia, não tem esse conhecimento. Fazendo até um adendo, acho que o Conselho atualizou a quantidade de áreas que o farmacêutico pode atuar, já passou das 100. Caramba! São 134 áreas. Para você ter ideia do tamanho do universo. Eu acho que a maior dificuldade talvez É escolher onde atuar, né? Exatamente. Eu acho que é aí onde o bicho pega, né? É realmente uma área muito ampla. Eu particularmente não sabia disso, né? Eu vim acompanhando um pouco mais alguns farmacêuticos que eu conheço que começaram a sair um pouco dessa área do balcão de farmácia tradicional, e foi quando eu comecei a descobrir que a farmácia não era só aquele engessado de trabalhar em farmácia, né? Que inclusive é o que a maioria das pessoas não querem hoje, né?
Nirvana, na tua opinião, quais são os maiores benefícios para o paciente quando a gente fala na farmácia de manipulação? Eu acho que o maior benefício é o cuidado direto que a gente consegue ter com o paciente, sabe? Quando a gente está lá no laboratório, que a gente está formulando lá, manipulando as coisas, a gente sabe que cada miligrama que a gente está colocando ali, que está pesando, que está encapsulando, que está colocando numa fórmula semissólida, ali é um cuidado que a gente está tendo com o paciente de uma forma muito individualizada. E aí eu acrescento o gancho para uma questão de segurança, de qualidade, de eficácia. Então, a escolha da farmácia de manipulação, ela precisa ser muito vista, porque você precisa confiar nos profissionais que estão ali por trás daquela medicação. Então, os farmacêuticos, eles se aprimoram todos os dias. A gente não tem rotina, né? Eu brinco que lá, por exemplo, na Vico, a gente não tem rotina, porque todos os dias são desafios novos, de fórmulas novas, com ativos novos do mercado. Então, ali eu acho que o maior empenho e talvez a maior força que a gente tem é na individualização do atendimento, é na individualização da dose, é na individualização da forma farmacêutica. Então, em um dia de farmácia de manipulação, um dia de Vico, uma fórmula nunca vai sair igual à outra, sabe? Seja no tamanho da cápsula, seja numa cor, seja numa forma farmacêutica, seja numa fragrância de um produto, ou seja, na não fragrância de um produto. Porque às vezes tem paciente que tem alergia, tem paciente que tem observações, não pode estar colocando uma cápsula muito grande porque ele não consegue deglutir. A gente atende muita criança do espectro autista, então tem toda uma questão de cor, tem toda uma questão de adesão ao tratamento. Eu acho que no universo farmacêutico, já que a gente está utilizando tanto essa palavra, né, o uso racional de medicamentos começa com quem faz, começa com quem prescreve. E a fórmula em si, porque farmácia de manipulação, o pessoal vê muito produto acabado. A farmácia de manipulação é uma prestadora de serviço, tá? Então, o grupo Vico, a Vicoflora entende que a farmácia de manipulação é uma prestação de serviço e que o objetivo, no final das contas, é garantir qualidade ao paciente, individualizando a medicação dele. Interessante. Esse é o ponto-chave, eu acho, né? A individualização, né? Personalização do protocolo. Porque se eu for num manipulado, se eu for num medicamento que não é manipulado, eu vou ter um medicamento igual para todo mundo e cada corpo funciona de uma forma e reage de uma forma com cada tipo de medicamento, né? Então, o protocolo, você entendeu a necessidade do paciente, entender a quantidade que o paciente precisa e essas particularidades que você falou, da cor, por exemplo, do cheiro, do tamanho, são coisas que fazem a adesão ao protocolo serem muito maiores e ter uma eficácia muito mais longínqua também, né? Imagina, eu vejo muitas pessoas reclamando, por exemplo, da cor de protetor solar. Às vezes você não consegue encontrar a sua cor de protetor solar. Traz essa necessidade para a farmácia de manipulação. Porque a palavra que você utilizou, particularidade, talvez seja a palavra que nos norteia. Então, a gente consegue ver, poxa, acho que a cor de Erickson é essa. Vamos fazer o teste, Erickson, vem cá. Vamos ver se essa é a tua cor. Entende? Então, eu acho que essa troca paciente e farmacêutico na farmácia de manipulação é muito direta. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, dessa comunicação direta. E perdem a oportunidade de ter um tratamento. Eu digo que às vezes um polivitamínico faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes uma suplementação correta faz toda uma diferença. E por que não utilizar o farmacêutico para estar orientando? Sabe? Eu acho que isso é o cerne, né, da questão. Sim. Pegando o gancho que tu falou aí do polivitamínico, que faz uma grande diferença, eu tenho o caso de uma amiga que ela era diagnosticada como uma pessoa ansiosa, né? Ela fazia terapia, tomava remédio controlado e tudo mais. E aí, um certo dia, ela trocou de médico. O médico passou alguns exames para ela. Ela fez os exames. Quando levou os resultados, o médico disse: olha, você fez todo esse tratamento em vão, por isso que ele nunca funcionou. Porque você não é ansiosa, você tem falta de vitamina. Por isso que você tem uma baixa na sua disposição. Por isso que você dificilmente quer sair de casa. Por isso que você se sente muito sozinha e se prende, porque você tem uma baixa de vitaminas. Você não é ansiosa. Então, assim, o quanto o tratamento personalizado é importante, né? Ou seja, ela passou anos da vida dela tomando remédio controlado
para uma coisa que não ia surtir efeito, porque não era o problema que ela tinha, e com um exame e um medicamento manipulado, ela resolveu toda uma situação e a vida dela mudou da água para o vinho. E era realmente um manipulado besta, digamos assim. Era polivitamínico, não era nada absurdo. Era um polivitamínico que ela parou de tomar 3 ou 4 remédios controlados por dia, que afetavam diretamente a saúde dela, quer queira, quer não, porque era algo que ela não precisava, né? E qual a diferença desse polivitamínico de drogaria para manipulação? É que ela fez o exame, né, de passado pelo médico, então a gente consegue interpretar esse exame e a gente consegue essa questão da personalização. A gente consegue personalizar a dosagem das vitaminas, quais as vitaminas que ela precisa. Então isso também se encaixa no uso racional de para que ela medicamentos. suplemente exatamente o que ela precise, Isso. né? Nem e não a tem mais, uma supra Porque dose, às né? vezes uma única vitamina tem variações, né, da natureza dela. Então, às vezes um ácido fólico pode ser um ácido fólico, pode ser um metilfolato. Qual é que a pessoa vai estar utilizando? A saúde do paciente, eu digo que precisa ser atendida por vários profissionais. Então, quando você me passa um caso desse, eu entendo que precisa ter uma observação do prescritor, do médico, precisa também entrar aí o farmacêutico para estar dizendo, ó, essas vitaminas que ela está faltando, qual é melhor para ela estar absorvendo agora? Então, às vezes até o tipo de cápsula tem variação da absorção, tem variação na eficácia, sabe, do resultado. Então, eu normalmente digo que precisa ser algo muito profissional. Então, precisa entrar aí o prescritor, seja o médico, seja o próprio farmacêutico, porque o farmacêutico também está prescrevendo, seja o nutricionista, seja o fisioterapeuta. Então, através dessa prescrição, é que a gente consegue nortear na farmácia de manipulação o que de fato vai ser o melhor para o paciente. E essa conversa nessa equipe multiprofissional é o que garante talvez o sucesso. Resultado, a eficácia. Né? Exatamente. Interessante. Outro ponto que tu tocou, Nirvana, que eu achei muito interessante, é a questão do protetor solar, por exemplo. Muita gente não vê na farmácia de manipulação a parte da estética, né? E é uma coisa que pode ser muito personalizada. Por exemplo, uma vez eu conversando contigo, a gente falou sobre shampoo. Tu disse, a gente pode manipular um shampoo e tal, que seja exatamente o que o seu cabelo precisa naquele momento. As pessoas não costumam saber disso, né? Porque todo mundo usa o shampoo de mercado. A gente vai no mercado, compra as marcas mais tradicionais. Algumas pessoas têm um pouco mais de cuidado, compram uma marca um pouco mais sofisticada, digamos assim, mas que ainda assim não é exatamente o que o cabelo dela precisa. Vai se dar mais com o cabelo, como as pessoas falam, mas não é exatamente o que o cabelo dela precisa, quando na verdade ela poderia manipular um shampoo, um protetor solar, ela poderia manipular um sabonete. E eu acho essa parte da farmácia de manipulação muito interessante, porque é mais uma das 134 áreas que vocês podem atuar, que as pessoas não conhecem e que às vezes acham também, quem conhece acha que, mas eu não vou porque vai ter um preço elevado. Quando na verdade você acaba gastando bem menos, tendo um resultado muito melhor. Também. Exato, e você está investindo no seu corpo, né? O que é a sua imagem hoje. Falando de protetor solar, falando em protetor solar, existem protetores solares que tem UVA, tem UVB, mas hoje em dia também tem luz visível, tem proteção infravermelho e eu digo assim, protetor solar todo mundo tem que usar. Sim. Todo mundo tem que usar protetor solar. Tá dentro de casa, tem que utilizar protetor. Tá fora, tem que utilizar protetor solar. Não, eu só passo no rosto. Não, você tem que passar no corpo inteiro protetor solar. E muitas vezes o protetor solar está sendo buscado por pessoas que têm melasma. E aí a grande diferença que nessa parte estética que você fala, não, a farmácia de manipulação, ela também atende a parte... Sim, e atende de uma forma muito completa, porque existem 17 mecanismos para o surgimento do melasma. E muitas vezes, quando a pessoa vai lá na drogaria, esses produtos não necessariamente têm os ativos que vão agir diretamente no mecanismo que está desenvolvendo o teu melasma. Então, através de uma conversa, através de uma atenção farmacêutica, através de uma orientação, a gente consegue ver quais são os melhores ativos para o melasma, para aquele mecanismo específico. Imagina você ser vamos dizer assim, você não sabe que existem 17 mecanismos diferentes de melasma.
E aí você vai lá e compra um produto. Talvez não surta efeito, porque não é a variação que você precisa. Sim. Então, com a orientação farmacêutica e com as variações que a gente pode estar fazendo dentro do cosmético, né, dentro do dermocosmético da farmácia de manipulação, fica mais fácil o tratamento. É o que a gente chama do adesão ao tratamento. Fica mais fácil o paciente ver o resultado. Porque é isso que a gente quer, né? Quando a gente utiliza uma fórmula, a gente quer o resultado. Exato. Ó, e aproveitando, desculpa interromper, eu queria pegar esse gancho também em relação dos cosméticos para homens, né? Porque há uma resistência muito grande em relação aos homens, né? De cosmético. E a gente não está falando somente de beleza, né? A gente não está falando somente dessa parte estética, está falando de saúde, né? E que os homens precisam abrir um pouco mais a cabeça, né? Para entender que cosmético não é só estética. Cosmético também é saúde, Sim. né? Tu tocou num ponto muito interessante agora, Luan, que é justamente o preconceito que existe dos homens para com os cosméticos, né? Uhum. A maioria dos homens não costuma utilizar um creme hidratante, um creme para pele, não costuma lavar o rosto antes de dormir, não costuma usar um shampoo adequado. O pessoal costuma dizer, homem raiz usa aquele shampoo do Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus. Ou um sabonete que serve para tudo. Exatamente. Né? Aquele famoso shampoo 3 em 1, que é shampoo, condicionador e sabonete, que ele lava tudo de uma vez. Então, assim, eu acho muito importante a gente desmistificar essa questão do preconceito mesmo do cosmético para o homem. Porque, como você falou, não é só estética. É também estética, mas é saúde. Quando o homem ele usa um protetor solar, ele cuida da pele, a pele dele envelhece mais devagar, envelhece com mais qualidade e ele previne doenças de pele. Quando ele usa um produto para o rosto antes de dormir, ele cuida da pele dele e previne certos tipos de doenças. Então, assim, é um ponto muito importante e eu acho que é um ponto que tem que ser debatido de fato, que é essa adesão do homem ao tipo de produto, a esse cosmético, que precisa entrar na cabeça dos homens, precisa entrar na casa do homem para que ele comece a cuidar da saúde, para que ele tenha mais qualidade de vida e que ele traga mais qualidade de vida às pessoas que estão com ele. Porque, primeiramente, para ele cuidar de quem ele tem, de quem ele ama, ele precisa se cuidar, né? Isso. Bom, e em relação à saúde do homem, de forma geral, né? Não só nessa questão de cosméticos, como se prevenir de uma forma geral, né? Que os homens, em sua grande maioria, pelo menos lá na farmácia, a gente entende que o homem só nos procura quando há um problema, né? Quando surge o problema, ele quer tratar aquele problema e vai embora. E é isso, né? Ele trata e depois ele não volta a prevenir, não é uma né? prevenção. Exato. O homem normalmente tende a ser mais negligente com a saúde, né? Muito mais, muito mais. Então, é nesse ponto que a gente está tentando combater, né? Que o homem ele precisa prevenir antes que ele desenvolva um certo tipo de doença, um certo tipo de agravo, de forma geral. Eu acho que a ideia do Pode Vir é justamente essa, né? É levar para as pessoas a educação continuada das possibilidades que elas têm dentro da farmácia de manipulação, dentro dos ativos. Porque hoje em dia a gente vê tantas informações trocadas, tantas informações ambíguas sobre, às vezes, uma substância, por exemplo, a vitamina D, tem tanta coisa falando da vitamina D, que o interessante seria talvez uma discussão de ideias com base na ciência. Sim. Né? Embasado, né? Exatamente. Perfeito. Tu tocaste num ponto muito importante, Nivana, que é a troca de informações hoje. Porque a gente tem um ambiente que tem a troca de informação responsável, que a gente tem um farmacêutico, a gente tem alguém que realmente entende, e a gente tem os famosos fóruns na internet que as pessoas falam o que querem e o que não querem, e às vezes atribuem a um tipo de substância uma coisa que ela não tem o poder de fazer, ou atribuem a uma substância algo que ela pode fazer, mas não falam dos malefícios, né? Por exemplo, as pessoas falam muito de uso de alguns medicamentos veterinários na saúde humana para ganhos estéticos, mas a que ponto, né? E aí, a minha pergunta é, até que ponto a tecnologia pode influenciar na farmácia hoje?
tanto negativamente quanto positivamente? Acho que em todos os pontos. Acho que em todos os pontos. Porque, para você ter ideia, às vezes no WhatsApp chega print de alguma coisa que o pessoal viu na internet, de alguma forma, essa fórmula é boa, já que a gente estava falando de cabelo, essa fórmula é boa para queda de cabelo. Vocês fazem? A pergunta é mais ou menos essa, sabe? Então a gente como profissional muitas vezes tem que intervir e dizer, peraí, é devido a quê tua queda de cabelo? É para que você quer essa fórmula, sabe? Então é como se fosse um filtro. A gente precisa passar um filtro do que é visto nas redes sociais. Eu acho que não só a gente como profissional, mas também quem está utilizando, né? A pessoa que está fazendo o uso da fórmula precisa utilizar um filtro. E aí esse filtro a gente consegue dizer, olha, essa substância vale a pena para o teu tratamento agora. Essa não vale a pena para o teu tratamento agora. Perfeito. Sabe? E toda substância, ela tem o seu efeito principal, tem seu efeito colateral e tem suas reações adversas. Uma coisa é completamente diferente da outra, tá? Então, as pessoas muitas vezes olham o efeito colateral de uma fórmula e não vê o efeito principal dela. Ou então vê o efeito principal, vê o efeito colateral e não vê qual é a reação adversa. Então, o universo de uma fórmula, tá? Ela já gera muitas dúvidas, já gera muitos filtros que a gente, só com um profissional habilitado, é que você conseguiria tirar todas essas dúvidas. Perfeito. E aí é bom a gente já deixar aqui, a gente pode deixar até uma caixinha de perguntas, de dúvidas, porque aí se alguém tiver dúvida de alguma substância, de algum ativo, de alguma forma, pode estar falando com a gente pra gente estar discutindo sobre o assunto. Um ponto que eu queria tocar nessa tecnologia é que hoje muitas pessoas estão buscando informações com blogueiros, né, que não são da área, né, e isso é um perigo absurdo, pois essa personalização que a gente falou no começo, essa personalização, essa fórmula foi montada e pensada naquele indivíduo, né, naquele blogueiro. Então, para ele tá dando muito certo. Sim. Então, ele expor essa fórmula de forma geral, como se fosse uma verdade absoluta que aquilo vai, é o que vai funcionar na vida de todo mundo, de né? todo mundo. Isso aí é um perigo enorme. Então, assim, você até pode pegar como base, né? Como base, como informação, pega aquela informação e vai até um profissional, né? Nos consulta e aí sim a gente vai te dizer o veredito embasado, né? Conosco, né? Que nós somos profissionais, para te dizer, ó, isso aqui funciona para você, isso aqui não funciona para você. Perfeito. E eu acho que isso acontece em todas as áreas hoje, né? Hoje as pessoas buscam menos profissionais porque acham tudo na internet muito fácil, né? Acham uma fórmula manipulada e já quer manipular exatamente igual. Acham uma fórmula mágica de nutrição que vai fazer ele perder 40 quilos em 3 semanas e ele acha que aquilo é normal. Um exemplo muito claro que a gente teve recentemente é o da Virgínia, que comeu não sei quantos ovos por dia e as pessoas começaram a querer comer uma quantidade de ovos absurda. Só que não é uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, porque o corpo dela é diferente, a alimentação dela é diferente, a rotina dela é diferente da minha e da de todo mundo. Então, é um perigo muito grande, como você falou, não é um perigo muito grande. Eu até digo aos meus pacientes, quando eu estou fazendo atendimento lá na farmácia, é o seguinte, a gente não vende efeito Cinderela, né? Eu acho que isso todo mundo deveria ter em mente. Quando a gente vai fazer um protocolo, quando a gente vai fazer um tratamento, o tratamento é construtivo, entendeu? O tratamento não é de um dia para o outro que você vai ver todos os resultados, porque vai parar a minha queda de cabelo de um dia para o outro. Não, peraí, né? A gente precisa ter consciência. Então, a consciência de um tratamento construtivo, poxa, esse tratamento vai durar 1 mês, esse tratamento vai durar 2 meses. Então, precisa também ter a consciência, a força de vontade do paciente de manter esse tratamento. Sim. E aí eu já faço um gancho, porque muitas vezes a pessoa começa a tomar um dia, no outro dia não toma mais, e aí no outro dia volta a tomar e fica fazendo uma montanha-russa, né? Exatamente, uma montanha-russa de medicações. E a gente tem que entender que o corpo da gente é uma máquina perfeita, tá? Então, e aí vai uma dica, tiver que tomar uma medicação em um determinado horário, toma todos os dias naquele horário, sabe? A gente tem picos, a substância precisa estar fazendo efeito, precisa estar sendo distribuída na corrente sanguínea, principalmente isso para controlar os psicotrópicos, para antibiótico. Vamos estar tomando a medicação aí, galera. No horáriozinho certo, né? Exatamente, no mesmo horário. Perfeito.
E às vezes esse é o motivo das pessoas não verem resultado, né? Não tem adesão ao protocolo, não tem disciplina no protocolo e buscam fórmulas mágicas que eu sempre digo a todo mundo assim, se você quer saber se algo realmente funciona, veja o que ele promete. Se alguém está lhe prometendo um resultado absurdo num tempo mínimo, aquilo provavelmente ou não funciona ou vai lhe trazer um efeito adverso muito grande que não vale a pena. Mas as pessoas, a gente vive na era do imediatismo, né? Então todo mundo quer para hoje. Eu preciso perder 10 quilos, mas eu não quero passar por um processo de treinar, fazer uma boa alimentação, trabalhar os meus fitoterápicos ali e passar por um processo de 3, 4, 6 meses, seja o que for necessário. Eu quero hoje e eu quero começar hoje e amanhã. Eu já quero ter perdido 5 quilos, depois de amanhã eu quero ter perdido os 10 e é isso, acabou, eu quero voltar para minha vida normal e conseguir manter aquilo que eu perdi. Então, é realmente perigoso, como o Luan disse, tudo isso que a gente tem hoje de acesso, entre aspas, a informações que não são embasadas e que não são certas para todo mundo, que pode funcionar para alguém, mas que para mim não funciona, que para Luan não funciona, que talvez para fulano funcione. É realmente perigoso porque quando isso só é um protocolo que não funciona, ok, você perdeu o seu tempo e perdeu o seu dinheiro, mas às vezes chega a afetar a sua saúde. Esse é o ponto chave da conversa, né? Acho que saúde a gente precisa conquistar todos os dias. É verdade. Sabe? Quando a gente entende isso, que saúde é todos os dias. Então, se todos os dias eu tenho que tomar uma determinada medicação, é porque todos os dias eu preciso estar tomando. Então, não tem isso de um dia para o outro. A menos que seja um procedimento. Né? Exato. Às vezes seja uma e às vezes nem cirurgia, o próprio procedimento, né? Às vezes você faz um procedimento e precisa de um tempo para que ele chegue no resultado esperado. Você precisa se recuperar. Exato. Então, assim, saúde precisa ser construída todos os dias, tá? Perfeito. Por isso que a gente se pergunta o porquê, né? Muitos pacientes perguntam o porquê que não está funcionando. Então, é justamente por isso. Essa paciência que a gente não... E essa consciência, né? Sim, e às vezes a resposta que ele está procurando, ele já tem, né? Ele não está aderindo ao protocolo. Ele não está tomando nas horas certas, ele não está tomando os manipulados todos os dias. Ele, às vezes, até tá, mas o que ele precisa fazer de extra, ele não vem fazendo. Então, às vezes a gente busca jogar a culpa ali no farmacêutico, no nosso personal que passou o treino, no nosso nutricionista que está passando o nosso plano alimentar, quando na verdade todo mundo fez o seu trabalho da forma mais perfeita possível e eu que sou o ponto-chave não estou aderindo, né? Ele é o vilão, né? Exatamente, ele é o vilão, mas ele tenta transformar os outros, os profissionais no vilão, né? Voltando aqui para o mundo da farmácia, né? Da escolha. A gente já falou que a farmácia traz várias possibilidades. E um dos pontos é o empreendedorismo, né? E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é: por que o grupo Vicoflora? Por que o Pod Vico? Por que vocês escolheram trabalhar com esse grupo? Erickson, eu tô no mercado aí entre farmácia de manipulação e indústria há no mínimo uns 14 anos, tá? Então, quando surgiu a necessidade de estar atendendo o paciente de forma individualizada, eu fazia muita tonelada de medicamento, fazia tonelada de cosméticos, mas ali estava me faltando algo que eu queria entender para quem eu estava fazendo aquela fórmula, que é justamente o objetivo da farmácia de manipulação. Então, quando eu fui pesquisar quais eram as franquias de farmácia de manipulação, por que franquia? Como farmacêutica que participou também da gestão, né, do sistema de qualidade, eu sei das inúmeras burocracias que tem, dos inúmeros documentos que você precisa para deixar a farmácia pronta, montada, certo, né? Funcionando, tudo ok. E aí ia demorar no mínimo uns 3 a 4 anos para poder estar fazendo todos esses documentos da forma como eu acho que eu ia garantir a segurança do paciente. E aí, fazendo uma pesquisa por essas franquias, o filtro que eu escolhi foi o quão a franquia está preocupada com a saúde da população, o quanto aquela empresa está preocupada com os sentimentos do cliente, tá? Foi quando eu encontrei o Grupo Vico, tá? E o Grupo Vico me atendeu de uma forma, e eu digo até hoje, sou fã deles, porque eles têm preocupação com a gente que é franqueado, tem preocupação com a unidade, né, Luan? A gente recebe muito orientação deles. Então, todos os dias a gente consegue ter esse contato. E não é só contato de parte burocrática, como eu falei, documentação. É também contato de orientação farmacêutica. Surgiu um novo ativo no mercado, vamos lá, vamos conhecer.
tem uma nova legislação, tem uma nova resolução, vamos comentar sobre, vamos orientar todo mundo. Quando você falou do universo digital, né, do mundo digital, eles ensinam qual é o filtro que tem que estar usando, né? Isso a gente pode passar para os nossos colaboradores, pode estar passando para as pessoas também. Então, o Grupo Vico me atendeu naquilo que eu achava que era o objetivo da farmácia de manipulação, porque eu entendo hoje, farmácia de manipulação não é comércio, farmácia de manipulação é uma prestadora de serviço. A humanização, né, do serviço. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, sabe? E eles levam muito isso a sério. Eles respeitam muito isso. E você respeitar essas características de cada pessoa, hoje em dia, o que deveria ser normal não está sendo, É um diferencial né? absurdo. É o diferencial, sabe? E às vezes quando eu cuido de um paciente que a gente vai começar um caso clínico, todo mundo vibra com o resultado que a gente está tendo. Então, por isso o pó de Vico, por isso a Vicoflora. Isso foi uma visão de diretora, né, de Nirvana, e agora uma visão minha como farmacêutico da Vicoflora. Eu sou um aluno, né, que aprendeu dentro da Vicoflora. Eu estava no 5º período da faculdade. Então, assim, eu cresci dentro da Vicoflora. Eu aprendi tudo que eu sei hoje dentro da Vicoflora. E eu posso te garantir que o que aprendemos lá dentro, né, é completamente embasado todos esses anos, é completamente embasado na qualidade perfeita que já vem da franquia, né? Quando a gente pega o manual de boas práticas de manipulação, que já é feito por profissionais que estão na área há muito tempo. Tem um processo de qualidade já estabelecido, né? Isso. Que já tem aquele processo estabelecido. Então, você já cresce profissionalmente com isso na cabeça de... a qualidade é o ponto-chave principal para chegar no paciente de forma... concreta, percebida. Perfeito. Sabe? Então, é isso. Se você perguntar hoje para os nossos alunos, né, que nós somos preceptores de estágio lá na Vicoflora, se você perguntar hoje, eles vão te falar essa qualidade que é vista, né, é percebida por todos, né, e até pelos nossos pacientes também é percebida essa qualidade, né, que deveria ser um ponto principal em todas as farmácias, não só na Vicoflora. Em todas as farmácias de manipulação deveria ter essa exigência de qualidade, que é o ponto principal de tudo. Acho que é o mínimo que a gente precisa fazer e o máximo que a gente precisa fazer. Sim. Sabe? É o mínimo que a gente precisa entregar alguma coisa de qualidade. O máximo que a gente precisa fazer o paciente perceber que a gente está entregando essa qualidade, sabe? É o nível dos sentimentos do paciente. Poxa, eu estou entregando alguma coisa com qualidade e você está percebendo uma coisa com qualidade. Vou dar um exemplo bem simples. Tinha uma paciente que chegou pra gente que ela utilizava um shampoo, o shampoo era em bisnaga, né? Tampinha flip-top daquela que abre e fecha. Sim. E aí ela viu que para o caso dela, para ter dosagens unitárias, né? Porque aquele shampoo tinha medicações, tinha ativos ali. A gente chama de grau 2, né? Um produto de grau 2. Ela viu que no pump ela tinha mais efeito e ela perdia menos produto. Então, veja, às vezes uma mudança de tampa de embalagem faz toda Já uma é uma diferença. grande mudança no protocolo. Então, veja, a gente poderia ter entregue um shampoo numa bisnaga. A gente tinha entregado com qualidade o produto. O produto estava ali perfeito, pH, aspectos organolépticos, cor, enfim. Estava tudo ok. Mas aí, a gente conversando com ela, percebeu que, poxa, eu estou perdendo produto, eu estou colocando a mais um dia, estou colocando a mais um dia, vamos colocar numa dosagem, ok? Vamos colocar numa pump. Passou de qualidade a qualidade percebida pelo cliente. Eu passei a humanizar o tratamento simplesmente porque eu perguntei para ela como é que ela está fazendo uso daquela fórmula. Entende? Pessoal, eu quero agradecer a vocês a participação nesse episódio de hoje. Parabenizar mais uma vez pelo Dia do Farmacêutico. Obrigado. Né? Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na cidade e o Grupo Vico em todo o país, né? Por essa humanização, essa preocupação com o paciente final e com os resultados, e que continuemos assim,
né? E que os próximos farmacêuticos que venham possam se inspirar em vocês para que a gente tenha mais qualidade nos nossos resultados. Muito obrigado. Nós que agradecemos.